Olá, seja muito bem-vindo ao Descomplica aí, que hoje vai falar sobre um assunto muito importante. Muitas pessoas sofrem com ela, que são as hérnias. E sobre esse assunto a gente conversa hoje com a doutora Josiane Barros. Josi, hérnia, quase todo brasileiro tem. A gente tem uma estimativa de quantos brasileiros sofrem com esse mal? Uma estimativa fechando no diagnóstico, não. Até existe, mas eu não consigo te trazer isso agora. O que eu te trago agora é que 80% das pessoas têm dores nas costas. E a lombar é uma região assim que é muito acometida, tá? Por quê? Porque a lombar, ela é a base da coluna. Então ela acaba recebendo muita carga porque ela trabalha em conexão direta com o teu quadril. E você usa os movimentos do quadril com as pernas o tempo todo. Então, tá muito ligado a como que você trabalha, se você fica muito tempo sentada, se você tem a musculatura encurtada, se você é sedentária, se você está com sobrepeso, se você treina muito pesado de maneira excessiva. Então, ela acaba recebendo, ela é a base, ela tá ligada no quadril, em toda uma cinemática com o quadril, com a cintura pélvica. E ela tem as hérnias de disco mais comuns, é na última lombar com a primeira do sacro, L5, S1. Por quê? É uma zona de transição, onde acaba a lombar e começa o quadril. É a região mais hipersolicitada. Quando eu abaixo, quando eu calço um sapato, quando eu sento, quando eu levanto, tudo eu uso essa estrutura. Né? Então, ela é uma região muito acometida, por causa da região em que ela está. E também está ligado, muito ligado com a fraqueza da musculatura do abdômen, com o teu cinturão. Então, se a pessoa trabalha muito tempo sentada, só anda de carro, não tem um abdômen fortalecido, eu não digo abdômen fortalecido superficialmente, né? Lá dentro, core, musculatura profunda, a camada mais profunda que está ali ligada na coluna. Porque sem músculo a tua coluna não tem nada. Então, é o core que vai estabilizar a tua lombar, que vai estabilizar toda a tua estrutura até a cabeça. Então, se a pessoa é sedentária ou se ela treina demais, porque aqui no Ocidente a gente não tem um equilíbrio, né? Ou a pessoa é sedentária ou ela treina que nem uma louca. Ela pega peso demais, ela quer o corpo dos sonhos, ela vive em função do corpo, ela pega muito peso. Eu vejo coisas assim que eu não acredito, a quantidade de peso que as pessoas carregam na academia. Elas não entendem que vem uma genética primeiro. Sim. Vamos entender então um pouquinho o que significa a hérnia. A hérnia é quando sai Eu vou explicar, é assim, a nossa coluna, ela tem os segmentos intervertebrais, né, que são as peças ósseas dela, e aí ela tem dentro dela, entre cada parte óssea dela, entre cada vértebra, ela tem o disco intervertebral no meio, que é o teu travesseiro. Esse disco ele foi feito para amortecer o impacto, para ter uma boa complacência. Para isso, ele precisa ter muito líquido naquela estrutura para que ele consiga exercer o papel que ele nasceu para exercer. Então, ele tem um papel de amortecer a carga, protegendo o miolo, que é o núcleo pulposo, que é segurado por várias fibras de ligamento. Esse núcleo, que é o seu recheinho, que está dentro do disco, ele desliza naturalmente para frente e para trás quando você faz os movimentos de flexão de tronco, de extensão de tronco, numa coluna saudável. Okay. Quando eu começo a ter muita carga num segmento da coluna, seja por um desvio na coluna, existe uma carga biomecânica, pode ser por sobrepeso associado a desvios posturais como escoliose, hiperlordose, persifose, tudo que está desalinhando o meu carro, deixando a minha coluna torta, sobrecarregando uma estrutura que perdeu o alinhamento perfeito, eu começo a ter o quê? Uma sobrecarga com excesso de movimento ali naquele disco. Ele começa a receber tanto peso, tanta carga, que ele começa a desidratar. Ele começa a diminuir o tamanho, que é o paciente que entrou numa discopatia degenerativa, que eu falo que é a partir dela que você fica suscetível com o portão aberto para ter hérnia. Por quê? Quem protegia você é o núcleo. Não está mais protegendo, ele perdeu o líquido, está totalmente achatado. Você olha o raio-x, os espaços estão diminuídos, você olha uma ressonância, o disco está super desidratado. Quando você fala de algo degenerativo, ou seja, não tem o que fazer. Foi o tempo que desgastou? Você está velhinho? O que é? Não, assim, a gente não pode atrelar as doenças degenerativas ao envelhecimento, porque se fosse assim, o oriental teria. Sim. E o cara vive mais que a gente e tá lutando judô centenário.
Então, não é, tá? Claro que nós temos todo um processo de envelhecimento. O seu corpo também envelhece. Só que como que ele está envelhecendo? Qualidade de vida? Se eu tenho musculatura, primeiro, eu vou ter toda uma estrutura, um arcabouço, um colchão para dar estabilidade para as minhas articulações. E minha coluna são várias articulações empilhadas, Sim. igual os ombros, o quadril. Então, eu vou envelhecer, as minhas articulações do meu disco vai ter um desgaste muito menor, porque tem musculatura para ajudar. Então, é bem diferente uma pessoa que está envelhecendo sem músculo, sedentária. Agora, quando eu começo a ter aquela carga ali, que eu começo a desidratar o disco, o seu corpo não tem outra alternativa. Ele vai romper o ligamento que segurava o recheinho lá dentro. Quando esse núcleo migra para dentro do canal medular, eu começo com a hérnia de disco. Aí eu começo em vários estágios. Então, eu começo um abaulamento discal, que é uma fase 1, uma protusão de disco, que já migrou mais desse núcleo para dentro. Extrusão do disco, sequestro. Por que ela vai crescendo? Porque eu não trato a causa. Ou eu só tomo remédio, ou eu só faço fisioterapia aonde está a minha hérnia. Eu não alinho o carro. Eu não corrijo a postura. É sempre o desalinhamento, ou seja, Começa o problema postural. nisso, problema postural. Associado à fraqueza muscular, associado ao meu emocional que potencializa isso, meus hábitos de vida, pessoas que não bebem água. Eu falei isso outro dia, porque se o disco vive de água, se ele precisa de água para poder fazer a complacência e proteger o meu núcleo, a quantidade de água que eu bebi o dia inteiro, na hora que eu vou para a higiene do sono, o meu corpo usa essa água. Só que a coluna entra de maneira secundária para receber essa água. Primeiro o teu corpo vai priorizar os teus órgãos, vísceras, o cérebro. O que sobrar vai para a tua coluna. Então, se eu já tenho hérnia de disco, eu preciso beber o dobro de água para poder ajudar, lógico, o meu disco a conseguir ter um envelhecimento retardando isso. Então, isso não é falado para as pessoas. O nosso corpo é 75% de água. Gente, a pessoa tem problemas, dificuldade de se concentrar, de raciocinar. O cérebro vive de água, ele precisa para poder fazer sinapses, a sua coluna também. Tudo, articulações. Então, a doença degenerativa é assim. E para eu começar numa hérnia, eu já tenho uma discopatia associada. Primeiro, desidratou por ter tanta carga ali. Então, eu tenho que desobstruir os meios, tratar tudo que me levou a chegar nessa hérnia. E esse núcleo que migrou faz parte do meu corpo. Não é um corpo estranho. O meu corpo vai reabsorver, a minha medula reabsorve. E é assim que a gente tira um paciente da mesa de cirurgia, tratando ele para chegar na hérnia dele. Então, tanto é que nós tivemos uma matéria no Fantástico que falou que 80% dos casos das hérnias de disco não são cirúrgicas. Esse é um fato importante, doutora. Eu gostaria que a senhora realmente repetisse essa frase, porque a grande parte das pessoas que têm hérnia, claro, sente muita dor, já tentou tudo que foi tratamento, enfim, vai num médico, num neurocirurgião, num ortopedista que seja, vai para a maca. Vai para a mesa de cirurgia. Exatamente. Então, o que acontece? Por que a gente não tem essa informação? Porque primeiro que essas pessoas não trataram a causa. Não trataram. Ou Por seja, isso que ela continua com dor. Ela tá na medicação, remédio não tira a dor mecânica. É muito raro aliviar uma dor de hérnia de disco. Cada 10 pacientes, um vai falar que ficou 100%. Elas tomam o remédio e fazem fisioterapia convencional porque o médico prescreveu a fisioterapia delas. E o médico não é fisioterapeuta, é como eu te operar, é como eu te prescrever um antibiótico. Não é da minha ossada. Então, essa pessoa ela tem que passar numa avaliação de primeiro contato com o fisioterapeuta, porque ele é um profissional de primeiro contato, ele vai avaliar o porquê que essa hérnia está acontecendo para tratar a pessoa para chegar na hérnia dela, se ele for especialista, se ele tiver ferramentas por especialidades. Se ele for osteopata, RPGista, trabalhar com medicina chinesa, com técnicas de terapia manual, com posturologia, e tiver ferramentas para dor potentes, acupuntura, terapia manual. Então, a gente vai ali no foco, tirando o paciente da crise, tirando a dor neural, eu começo a devolver função para esse corpo, devolvendo o movimento, fortalecendo a musculatura, corrigindo as posturas, as causas posturais. Aí o corpo se autocura. É que essa pessoa vai para a cirurgia porque ela está desesperada. Ela acha que já tratou, mas não tratou, ela ficou no remédio. E aí ela tem tanta dor que ela acaba caindo na cirurgia. Eu sempre falo, a pessoa para fazer uma cirurgia, ela tem que ter tentado todos os tratamentos que trataram a causa da hérnia dela. Se ela não tentou e não fez pelo menos 10 sessões, ela não tem que precisar de cirurgia. É o último
caso, se eu fiz 10 sessões de tratamentos com foco analgésico e anti-inflamatório potentes, como acupuntura, associada ventosa, erva chinesa, terapia manual, osteopatia, associado aos aparelhos anti-inflamatórios, e eu não melhorei nada. E aí é importante falar o nada, porque às Nada. vezes se você tem uma melhora, dá um tempo um pouco maior Claro, pro seu até porque organismo. depende das causas envolvidas na tua hérnia. O que faz um paciente com uma hérnia protusa ou extrusa igual a do outro paciente? Um melhora super rápido e o outro demora o dobro. O emocional tem tudo a ver, depois a gente pode falar num próximo, tem tudo a ver, isso potencializa. E as alterações biomecânicas, porque esse aqui que melhorou rápido só tinha uma hiperlordose. Fazia academia, tinha musculatura, dorme bem, bebe água. O outro, não. Emocional abalado, deprimido, que piora muito, sedentário, sem musculatura, tem escoliose associada à hipercifose. Depende. O corpo ele leva um tempo para desobstruir os meios. Você não vai estar na academia e emagrecer em um mês. Bem que a gente gostaria, mas não acontece. Então você quer exigir do seu corpo que o tratamento seja um iFood. Aí você vai cair para cirurgia. O que acontece? A tua hérnia volta. Por quê? Eu não tratei a causa da hérnia, eu operei. Ela vai voltar, porque eu continuo somatizando carga biomecânica. Fazendo a mesma coisa que eu fez só ela fui no surgir, primeiro andar claro. do prédio. Eu não tratei a base do edifício. Esse prédio uma hora vai cair, não tem jeito. Então, assim, esse é o segredo. E é por isso que o Fantástico trouxe essa informação. Porque hoje, com os estudos, eles já chegaram a essa informação. Então, antes de pensar em cirurgia, a pessoa precisa tratar da maneira correta. Ser tratada, ela, não o exame dela. Ser tratada ela, para chegar na hérnia dela. Esse é o segredo do tratamento. O corpo tem poder de autocura. Agora, doutora, a gente tem alguns sintomas e cada um, de repente, cada organismo responde de um jeito. Como é que a gente pode definir, assim, isso são sintomas de hérnia, e aí a pessoa chega no seu consultório, doutora, eu tô com muita dor na cervical, dói meu braço. O que se faz? Então, para ela começar a acender o alerta, é que sentir dor não é normal. Então, assim, uma vez ou outra, pegou um peso, ok, agora, eu sinto dor de 7 dias da semana, 5 dias. Ou todo dia um pouquinho. Já tem que acender a luz, porque o corpo fala através dos sintomas clínicos. Segundo, dor irradiada. Não é normal ter ciatalgia. Não é normal ter torcicolo, acordar com os dedos formigando, ter dor irradiada para a escápula, um fio puxando, irradiando para o braço, chegando no dedo, adormecendo, adormecer as extremidades, parestesia, diminuição de sensibilidade. Às vezes não consegue o travamento, movimento, né? Outra coisa, travou. Travei. Gente, travar já tá com hérnia. Travamento, dor irradiada, acordar travado. Tu acha que é o colchão. Por que tu acorda travado? Tu já tá com uma discopatia degenerativa. Por quê? Teu disco reidrata à noite. Se ele já tá diminuído e já tá ali com o miolinho tocando no nervo, na hora que ele reidratou de madrugada, que é a higiene do sono, ele vai gerar mais pressão no canal medular. Quando eu vou contração da gravidade, eu travo. Porque o nervo vai escravizar quem ele inerva. Ele foi tocado, ele vai mandar informação para os paravertebrais te paralisar, para te proteger. Depois de alguns minutos, ele volta a achatar. Teu sintoma sai. Aí você associa isso a algum colchão. Pode ser o colchão? Pode. Mas não é comum todos os dias isso acontecer. Deixa eu aproveitar um parênteses aqui, que é uma pergunta que eu acho que vocês recebem muito, né? Qual é o colchão ideal para quem tem dor nas costas ou hérnia? Então, o colchão ideal é aquele colchão que vai ser compatível ao teu peso. Então, é muito importante que você procure uma loja que tenha profissionais que tenham esse treinamento, porque tem que falar, se é um casal, qual que é o peso das duas pessoas? Porque ele foi projetado para suportar X carga. Se eu dormir na cama do meu filho, eu vou entortar o colchão dele todo, porque não é para mim aquele colchão, é para ele. Eu comprei de acordo com o peso dele. Então, esse é o primeiro ponto que ninguém fala. Tá? Então, uma coisa é uma pessoa com 60 quilos, outra pessoa com 120 quilos, totalmente diferente. Segundo, ele não pode ser muito mole. Se ele for mole demais, ele vai potencializar abraça, né? O que você já tem de desvio. Então, ele tem que ser um colchão meio termo. Firme. Nem duro, desconfortável e nem muito mole. Tá? Então, são dois... Hoje em dia, nós temos aí vários materiais. Um que eu gosto muito é aquele que é associado na base, na estrutura, a mola e em cima o viscoelástico.
Esses 2 componentes auxiliam muito na descarga de peso. Agora, dormir, a posição que eu mais gosto, que mais protege você, é em decúbito lateral, um travesseiro que não é nem muito alto, nem muito baixo, que respeite uma linha aqui de 90 graus entre a orelha e o ombro, as perninhas dobradas, um travesseiro no meio da perna. Ah, nunca posso ficar de barriga para cima e barriga para baixo? Pode, mas não por muito tempo. O ideal é que você mude sempre as posições. Agora, se você já tem hérnia... Não. Não? Se você já tem hérnia de disco, eu aconselho a dormir sempre de lado. E aí você tem que trocar o lado. Sempre. Porque se eu já tenho uma hérnia, eu tenho desvios. Se eu tiver de bruços ou de barriga para cima, eu posso estar potencializando esses desvios durante o meu sono. E quantas horas eu passo numa cama? No mínimo 6. Então, eu estou recebendo carga ali. E o colchão também não pode ficar durante muitos anos, né? A gente tem que ter uma ideia de trocar o colchão aí de acordo com o que o fabricante orienta. Tem gente que fica 20 anos com o mesmo colchão e ele entorta. Sim. Agora, doutora, a gente começou a falar sobre pegar muito peso, né? Agora, algumas pessoas durante a noite continuam pegando peso. Por que eu tô falando isso? Às vezes fica com tanta tensão, né? Tem o bruxismo, às vezes eleva o ombro, dorme tensionado. Isso, aí eu falo, puxa, dormi, mas acordei pior do que quando eu dormi. O que acontece e como prevenir isso? Esse dormir tensionado é a sua mente. É a sua mente que está num processo de uma produção de uma química cerebral de hormônios do estresse. Então, o teu sistema nervoso simpático está ali à tona. À noite, você precisa do parasimpático, que é o que vai te relaxar. Então, uma maneira de você conseguir trabalhar isso é você relaxar o seu corpo. Se você conseguir relaxar o teu corpo, a tua mente vai relaxar e você vai parar de ranger dente, vai minimizar. Essas contraturas, esse ombro levantado é isso. Eu tô na fuga, eu tô no alerta, eu tô aqui preocupada, é o cortisol, é a adrenalina, é o sistema nervoso simpático. E quando eu fico de barriga para cima, em decúbito dorsal, eu já começo a estimular o parasimpático. Aí eu vou entrar em respirações diafragmáticas, sentindo cada parte do meu corpo. A meditação trabalha isso perfeitamente bem. Então, o que é uma respiração diafragmática? Eu coloco minhas 2 mãos no diafragma, respiro pelo nariz, seguro o ar de 3 a 6 segundos, olho fechado, e vou soltando pela boca o dobro do tempo. Solto de 10 a 12. E vou sentindo a minha mão subir e abaixar. Conforme eu vou respirando, fazendo essa respiração, já vou mandando uma informação para a minha mente, para o meu cérebro, para o meu sistema nervoso autônomo, que está tudo bem, que ele pode acalmar, que ele pode começar a desligar, que ele pode começar a produzir os hormônios do relaxamento, da calma. E aí eu vou sentindo a sola do meu pé, vou sentindo os meus calcanhares, vou subindo, que o meu corpo está começando a ficar... Tá tudo relaxado. Pronto. Quando eu relaxo tudo, eu já ativei o parasimpático, eu começo a relaxar todos os meus músculos, a minha mandíbula, tudo que me tensionava. Eu vou ter uma noite de sono tranquila, não vou ter espasmos musculares. E vou acordar 100%. Isso precisa virar um hábito. E é um exercício excelente para quem tem ansiedade. Então, a gente está falando de até ansiedade, hérnia e como você pode se preparar para deixar a sua vida muito mais leve. Doutora, a gente está acabando aqui, mas uma frasezinha para quem tem hérnia ou sofre com dores lombares, dores na cervical, enfim, para não cair nessa mesa de cirurgia, mas evitar isso, o que precisa fazer? Ser feliz. Ser feliz e procurar ajuda, né? Procurar ajuda, informação, entender que existem outros profissionais e que existe tratamento sim, e que você é um ser único. Se você for escutada e tratada de maneira personalizada, o teu corpo é tão perfeito, porque quem criou ele foi o Criador. Deus é perfeito, ele não ia fazer um corpo meia boca. Então o corpo tem poder de autocura, desde que os meios estejam livres. É isso aí. Josi, muito obrigada. Eu que agradeço. Sucesso para você. Quem quiser te achar, como encontra? Pelo Instagram, @Josi com I, Barros Oficial. E a minha clínica é Personal Fisioclínica. Ok, então tá aí. Para você descomplicar a sua vida, descomplicar a sua coluna e ser muito feliz. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo episódio do Descomplica aí.